Peguei meu noivo com outra na véspera do casamento. Ele não esperava minha reação no altar. Faltavam 24 horas para eu me tornar Marina Andrade Costa. 24 horas para subir ao altar do buffet mais cobiçado da Praia do Futuro, com vista para o mar que eu sempre amei, e dizer sim ao homem que eu achava conhecer. João Costa, advogado brilhante, sorriso conquistador, dono de uma autoconfiança que beirava a arrogância, mas que eu interpretava como charme. Que idiota eu fui. Era quinta-feira à noite. O apartamento no Meireles estava em um silêncio raro. João tinha ido jantar com os padrinhos. Algo sobre última noite de solteiro, sem exageros, segundo ele. Eu tinha dispensado meu próprio jantar com as madrinhas porque queria revisar os últimos detalhes. Lista de presentes, disposição das mesas, playlist da festa. Sou arquiteta. Detalhes são minha religião. Foi quando vi o notebook dele, aberto sobre a mesa de centro. A tela piscava com aquela luz azulada característica de quem esqueceu de desligar. João nunca esquecia nada. Ele era meticuloso, quase obsessivo com suas coisas. Mas ali estava, destrancado, vulnerável. Não tive a intenção de bisbilhotar. Juro que não. Ia apenas fechá-lo. Mas então vi a notificação no canto da tela. Uma mensagem no WhatsApp web. O nome, Lorena. Meu estômago se contraiu antes mesmo de meu cérebro processar o porquê. Lorena, a colega de trabalho, a que ele sempre mencionava de forma casual demais. Lorena está me ajudando com aquele caso difícil. Lorena tem umas ideias interessantes. Lorena, Lorena, Lorena. Um nome que eu fingia não me incomodar. Cliquei na conversa. As primeiras mensagens eram profissionais. Processos, audiências, documentos. Então, conforme eu rolava para baixo, a formalidade desaparecia como areia escorrendo pelos dedos. Emojis, risadas, intimidade. E então, as fotos. Minha respiração falhou. Eram eles, João e Lorena, em um quarto de hotel que eu não reconhecia. Os corpos entrelaçados de uma forma que não deixava dúvidas. As legendas eram ainda piores. E não aguento mais fingir no escritório. Quando você vai terminar com ela? Depois do casamento? Prometo. Só mais um pouco de paciência. Amor. Amor. Ele a chamava de amor. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o notebook. A sala girou. O ar ficou rarefeito. Senti como se tivesse levado um soco no estômago, daqueles que te deixam sem fôlego. Curvada, tentando lembrar como se respira. Continuei rolando, como se a dor pudesse ser quantificada, como se ver mais mensagens pudesse de alguma forma tornar aquilo menos real. Mas só piorava. Havia outras conversas, outros nomes, outras mulheres. João não era apenas um traidor. Ele era um traidor em série. Eu era apenas a mais recente idiota na fila. Peguei meu celular com dedos trêmulos e tirei fotos de tudo. Prints, vídeos, mensagens comprometedoras, evidências. Não sabia ainda para quê, mas meu instinto de sobrevivência gritava: documente tudo. Quando terminei, fechei o notebook exatamente como estava e me sentei no sofá, ainda segurando meu telefone como se fosse uma arma. A primeira onda foi de dor pura. Lágrimas queimaram meus olhos, desceram pelo rosto, molharam minha blusa. Soluços silenciosos sacudiram meu corpo. Eu tinha planejado cada detalhe desse casamento. Escolhi as flores, rosas brancas e astromélias cor-de-rosa. Provei cada prato do menu 3 vezes. Passei meses procurando o vestido perfeito, aquele que me fazia sentir como uma princesa. E tudo isso, para quê? Para ser a palhaça de um homem que nem ao menos me respeitava o suficiente para ser discreto em suas traições? Mas então, algo mudou. A dor começou a se transformar. Como metal sendo forjado no fogo, ela se solidificava, ganhava forma, tornava-se outra coisa, raiva, fúria, uma indignação ardente que subia do meu peito e incendiava cada célula do meu corpo. Eu não ia fugir, não ia cancelar o casamento e me esconder em vergonha enquanto ele seguia com sua vida, provavelmente com Lorena ou qualquer outra. Não, João Costa ia pagar por isso. E ele ia pagar da forma mais pública, mais humilhante possível. Peguei o telefone e disquei para Rita. Marina? Ela atendeu na segunda chamada, a voz rouca de sono. Tá tudo bem? São quase 11 da noite. Rita, minha voz saiu firme, controlada, gélida. Preciso de você aqui. Agora. Temos um casamento para planejar de verdade. Houve uma pausa.
Marina, você tá me assustando. João está me traindo, falei. E finalmente pronunciar aquelas palavras em voz alta as tornou reais de uma forma visceral. E amanhã, no altar, ele vai descobrir que mexeu com a mulher errada. Rita chegou em 15 minutos, um recorde mesmo para os padrões frenéticos dela. Entrou no apartamento como um furacão de cabelos desgrenhados e olhos ainda inchados de sono, mas já completamente desperta quando viu minha expressão. Mostra, foi tudo o que ela disse. Passei o telefone para ela. Observei seu rosto enquanto ela rolava as mensagens, as fotos, toda a podridão que eu tinha descoberto. A mandíbula dela se contraiu. Os olhos se estreitaram. Quando finalmente me devolveu o celular, havia uma fúria controlada em sua voz que espelhava a minha. Filho da puta, ela sibilou. Aquele desgraçado. Marina, cancela essa palhaçada agora. Você não precisa passar por isso. Não vou cancelar, respondi. Minha voz saindo mais firme do que eu imaginava ser capaz. Vou me casar amanhã, Rita. Exatamente como planejado. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você bateu a cabeça? Por que diabos você ia... Porque ele precisa sentir, a interrompi. Ele precisa sentir na frente de todo mundo. A família dele, os amigos, os colegas de trabalho, especialmente a Lorena. Quero que ele sinta uma fração da humilhação que eu senti ao ver aquelas mensagens. Rita ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios. Era um sorriso perigoso, daqueles que eu conhecia desde a faculdade de arquitetura, quando planejávamos nossas vinganças criativas contra professores injustos ou colegas arrogantes. Você quer fazer isso no altar? Ela perguntou. No altar, confirmei. Na frente de 200 pessoas, com microfone, projetor, tudo. Meu Deus, Marina. Rita se jogou no sofá ao meu lado, já pegando seu próprio celular. Você é uma psicopata. Eu te amo. Passamos a noite inteira acordadas. Rita ligou para seu primo Daniel, que trabalhava com tecnologia, e ele topou na hora quando soube do motivo. Às 2 da manhã, ele já estava no meu apartamento com um projetor portátil e um pendrive. Essas imagens vão ficar tão nítidas que até a avó do João lá do fundo vai conseguir ver cada detalhe. Daniel garantiu, seus dedos voando pelo teclado. Vou criar uma apresentação. Elegante, mas devastadora. Enquanto ele trabalhava, Rita e eu refinamos cada aspecto do plano. Eu subiria ao altar normalmente. O padre faria a cerimônia toda. Mas quando chegasse o momento dos votos, antes do sim, eu pediria o microfone. Diria que tinha algo importante a declarar. E então? Rita perguntou, os olhos brilhando com uma mistura de excitação e indignação. Você solta as bombas? Não, respondi, sentindo uma calma estranha se instalar sobre mim. Primeiro eu agradeço. Agradeço a todos por virem, por testemunharem esse momento tão especial. E então digo que descobri algo ontem à noite. Algo que mudou tudo. Pratiquei o discurso várias vezes. Cada palavra precisava ser perfeita. Não podia soar histérica ou descontrolada. Precisava ser firme, digna, poderosa. Uma mulher que não estava sendo destruída pela traição, mas que estava escolhendo sua própria libertação. Quando o sol começou a nascer sobre o mar do Meireles, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, eu já sabia exatamente o que faria. Rita preparou café forte, e nós nos sentamos na varanda. O vento trazia o cheiro de sal, e aquela sensação de recomeço que só o mar consegue trazer. Você tem certeza disso? Ela perguntou, sua voz mais suave agora. Marina, ainda dá tempo de simplesmente ir embora. Você não precisa se expor assim. Eu preciso, respondi, olhando para o horizonte. Não por ele, por mim. Quantas vezes eu engoli desculpas esfarrapadas? Quantas vezes fingi acreditar que ele estava trabalhando até tarde ou resolvendo um caso urgente? Eu sabia, Rita. Lá no fundo, eu sempre soube. Só não queria admitir. Rita pegou minha mão. Você não é idiota por ter amado alguém que não merecia. Não, concordei. Mas eu seria idiota se deixasse ele sair disso sem consequências. Passamos o resto da manhã ensaiando. Daniel voltou às 10 com a apresentação pronta. Era brutal. Mensagens, fotos, datas. Tudo organizado de forma cronológica, mostrando que as traições não eram recentes. Algumas datavam de 6 meses atrás. Outras, de quando ainda estávamos escolhendo o local do casamento. Meu telefone tocou. Era João. Amor, bom dia! Sua voz estava animada.
despreocupada. Mal posso esperar para te ver no altar hoje. Você vai estar linda. Respirei fundo. Eu também mal posso esperar, João. Respondi. E não era mentira. Vai ser inesquecível. Te amo, ele disse. Até logo. Foi tudo o que consegui responder antes de desligar. Rita me abraçou. Vamos destruir ele. Ela sussurrou. Não, corrigi. Um sorriso frio se formando em meus lábios. Vamos libertá-la. O salão de beleza estava lotado. Madrinhas, minha mãe, a mãe de João, todas conversando animadamente enquanto eu fingia sorrir. O espelho à minha frente refletia uma versão de mim que eu mal reconhecia. Cabelos presos em um coque elegante. Maquiagem impecável realçando meus olhos castanhos. A pele bronzeada pelo sol de Fortaleza brilhando sob as luzes. Eu parecia uma noiva perfeita. Por dentro, era pura estratégia. Marina, você está radiante, minha mãe exclamou, beijando meu rosto com cuidado para não borrar a maquiagem. Que dia maravilhoso, minha filha. Seu pai está tão orgulhoso. A culpa me atingiu como uma onda. Meus pais tinham investido tanto nesse casamento. Não financeiramente. João e eu pagamos tudo, mas emocionalmente. Minha mãe sonhava com esse dia desde que eu era criança. E eu estava prestes a transformá-lo em um espetáculo de humilhação pública. Mas não era culpa minha. Era de João. Rita me lançou um olhar pelo espelho. Ela estava ao meu lado, já vestida como madrinha, linda em seu vestido azul marinho. Seus olhos perguntavam silenciosamente. Você ainda tem certeza? Assenti quase imperceptivelmente. No carro a caminho do buffet, meu pai segurou minha mão. Você parece tensa, filha, ele observou, sua voz carregada de preocupação. É normal ficar nervosa. Mas lembre-se, casamento é sobre amor e parceria. Se em algum momento você sentir que não é isso... Pai, interrompi suavemente. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Ele sorriu, aliviado, sem fazer ideia do duplo sentido nas minhas palavras. O buffet estava deslumbrante. Flores brancas e rosa decoravam cada canto. A vista para o mar da Praia do Futuro era de tirar o fôlego, com o sol começando sua descida lenta em direção ao horizonte. Cadeiras brancas organizadas em fileiras perfeitas. Um altar montado sobre um deck de madeira, com o oceano como pano de fundo. Tudo parecia saído de um conto de fadas. Que ironia! Daniel já estava posicionado. Ele se disfarçava como parte da equipe de som e vídeo, mas eu sabia que o pendrive com a apresentação estava seguro em seu bolso. O projetor já estava instalado, supostamente para passar um vídeo romântico após a cerimônia. Ninguém suspeitava de nada. Enquanto eu esperava no salão privativo das noivas, Rita entrou com informações. Ele acabou de chegar, ela informou, fechando a porta atrás de si. Está lá fora cumprimentando todo mundo, sorridente, como se fosse o homem mais feliz do mundo. Lorena também está aqui. Meu coração acelerou. Ela teve a audácia de vir? Está sentada no lado da família dele, 3 fileiras atrás, Rita disse, sua voz gotejando sarcasmo. Vestido verde, cabelo solto, com aquela cara de quem não fez nada de errado. Aliás, Marina, preciso te contar uma coisa. Pelo tom dela, eu sabia que não ia gostar. O quê? Conversei discretamente com algumas pessoas enquanto você estava se arrumando. Fiz umas perguntas sutis sobre o João, sobre como as coisas estavam no escritório dele. Rita fez uma pausa. Marina, todo mundo sabe. O chão pareceu se mover sob meus pés. Como assim? Todo mundo sabe. Os colegas de trabalho dele, pelo menos os mais próximos. Eles sabem sobre a Lorena. Alguns até sabem sobre outras. É um segredo aberto no escritório. Eles só... nunca te contaram. A raiva que eu pensava estar sob controle explodiu novamente. Mais quente, mais intensa. Então eu era a única idiota que não sabia. Sussurrei, sentindo as lágrimas ameaçarem borrar minha maquiagem perfeita. Ei, Rita segurou meu rosto com as 2 mãos. Você não é idiota. Você confiou. Você amou. E ele é um canalha que não merece nem a sujeira do seu sapato. Mas sabe o que isso significa? Significa que sua vingança vai ser ainda mais doce. Porque todos aqueles hipócritas que sabiam e ficaram calados vão ter que engolir a verdade também. Respirei fundo, recuperando minha composição. Você está certa. Claro que estou. Rita sorriu. Agora, vamos colocar esse vestido de princesa em você e mostrar para aquele desgraçado com quem ele perdeu a chance de construir uma vida. O vestido era perfeito. Renda delicada, cauda longa, decote nas costas que era elegante sem ser exagerado.
Quando me olhei no espelho de corpo inteiro, por um breve momento, permiti-me sentir a dor do que poderia ter sido, do casamento que eu sonhei, do amor que eu acreditava ter. Então endireitei os ombros. Esse vestido não era mais sobre ele. Era sobre mim, sobre minha força, sobre minha recusa em ser calada ou humilhada em silêncio. A música começou a tocar. Era minha deixa. Pronta? Rita perguntou. Mais do que nunca, respondi. E comecei minha caminhada em direção ao altar. Cada passo em direção ao altar parecia durar uma eternidade. A música preenchia o ar, aquela melodia clássica que eu tinha escolhido meses atrás, quando ainda acreditava em finais felizes. Os convidados se viraram para me ver, rostos sorridentes, alguns com lágrimas de emoção nos olhos. Minha mãe chorava na primeira fileira. Meu pai, ao meu lado, caminhava com o peito estufado de orgulho. E lá estava João. No altar, impecável em seu terno cinza chumbo, o cabelo perfeitamente penteado, aquele sorriso que um dia me fez acreditar que ele era o homem da minha vida. Seus olhos brilhavam. Ele parecia genuinamente emocionado. Que ator excepcional! Meu olhar deslizou rapidamente pela plateia até encontrar Lorena. Terceira fileira, lado direito. Vestido verde esmeralda que realçava sua pele morena, cabelos caindo em ondas sobre os ombros. Ela me observava com uma expressão neutra, quase entediada, como se estar no casamento do amante com a noiva traída fosse apenas mais um evento social tedioso. A raiva ferveu em minhas veias, mas mantive meu rosto sereno, meu sorriso intacto. Cheguei ao altar. Meu pai beijou minha testa e colocou minha mão na de João antes de se sentar. A mão dele estava quente, firme. Ele apertou meus dedos levemente e sussurrou: "Você está perfeita." Sorri. Não respondi. O padre começou a cerimônia. Suas palavras flutuavam ao meu redor como névoa. Compromisso, amor eterno, sagrado matrimônio. Eu mal ouvia. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Minha mente repassava o plano mais uma vez. Cada palavra que eu diria, cada movimento. Do canto do olho, vi Daniel discretamente ajustando o projetor. Rita, na primeira fileira das madrinhas, me lançou um olhar encorajador. João e Marina prepararam seus próprios votos. O padre anunciou, sorrindo para nós: "João, você gostaria de começar?" Ele acenou que sim, e se virou para mim, pegando minhas duas mãos. Seus olhos estavam úmidos. Por um segundo microscópico, me perguntei se aquilo era real, se talvez, de alguma forma distorcida, ele realmente me amava. "Marina", ele começou, sua voz embargada. "Desde o dia que te conheci naquela palestra sobre direito imobiliário na universidade, eu soube que você era especial. Você é forte, inteligente, linda. Você me desafia, me faz querer ser um homem melhor. Prometo te amar todos os dias da minha vida, te respeitar, te honrar. Você é meu porto seguro, meu lar." Algumas pessoas na plateia soluçaram. Minha mãe enxugava lágrimas. A mãe de João tinha um lenço pressionado contra o rosto. Respeitar, honrar. As palavras eram cinzas em minha boca. "Lindo", o padre murmurou. "Marina, seus votos." Era a minha vez. Respirei fundo e soltei as mãos de João. Peguei o microfone que estava ao lado do altar, aquele que supostamente seria usado apenas para as leituras. "Antes dos meus votos", comecei, minha voz ecoando clara e firme pelo sistema de som. "Eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui hoje. Obrigada por testemunharem este momento tão revelador." João franziu a testa levemente, mas ainda sorria, confuso. Este casamento custou meses de planejamento. Cada detalhe foi pensado com carinho. As flores, o menu, a decoração, este local maravilhoso com vista para o mar. Tudo foi escolhido a dedo para celebrar o amor. Um amor que eu acreditava ser verdadeiro. O sorriso de João vacilou. Seus olhos começaram a demonstrar alarme. "Ontem à noite, véspera do meu casamento, encontrei algo interessante." Continuei, minha voz ganhando uma frieza afiada. "Um notebook, destrancado, com conversas muito esclarecedoras." João empalideceu. Vi o exato momento em que ele compreendeu. "Marina", ele sussurrou, tentando pegar minha mão. "Espera, eu posso explicar." Afastei-me dele. "Não precisa explicar, João. As mensagens foram bem claras. Daniel, por favor." O projetor ganhou vida.
A primeira imagem surgiu na tela branca, montada atrás de nós. Enorme, impossível de ignorar. Era uma captura de tela da conversa entre João e Lorena. A data, horário, tudo visível. Um murmúrio chocado percorreu a plateia. Esta é Lorena, anunciei, apontando para a mulher de verde que agora estava pálida como papel, colega de trabalho do João. E, ao que parece, muito mais que isso. A próxima imagem era uma foto deles em um quarto de hotel, íntima, inequívoca. Gritos abafados ecoaram. A mãe de João levantou-se da cadeira, a mão sobre a boca. Meu pai parecia petrificado. "João!" sua mãe gritou. "O que é isso?" Ele tentou alcançar o projetor, mas Rita e Daniel já tinham se posicionado estrategicamente. 2 padrinhos dele o seguraram pelos braços. "Marina, pelo amor de Deus, para com isso!" João implorou, sua voz quebrando. "Não aqui, não assim, não assim", repeti, minha voz cortante como vidro. "Você tem razão. Deveria ter sido em particular, como quando você me traiu em particular. Múltiplas vezes, com múltiplas mulheres." A apresentação continuava. Outras conversas, outros nomes, outras fotos. Cada imagem era uma facada expondo anos de mentiras. Lorena tentou sair, mas os convidados ao seu redor a bloquearam, alguns a encarando com desprezo. "Vocês queriam um casamento?" perguntei, minha voz ecoando sobre o silêncio atordoado. "Aqui está, a união da verdade com a consequência." Virei-me para João, que agora tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, não de arrependimento, de humilhação pura. "Eu não digo sim, João", declarei. "Eu digo, boa sorte. Você e Lorena vão precisar." E então fiz algo que ninguém esperava. Sorri. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pessoas congeladas em choque, olhando alternadamente para mim, para João desmoronando no altar e para Lorena tentando se encolher em sua cadeira. O som das ondas quebrando na praia parecia mais alto do que nunca. Então, algo inesperado aconteceu. Rita começou a aplaudir. O som ecoou solitário por alguns segundos, antes que outra pessoa se juntasse a ela. Depois outra. E mais outra. Minha prima Júlia levantou-se, batendo palmas com força. Algumas amigas da faculdade fizeram o mesmo. Em questão de minutos, metade do salão estava de pé, me aplaudindo. Não era uma ovação universal. A família de João permanecia sentada, atordoada, alguns chorando, outros me fuzilando com os olhos. A mãe dele gritava algo com o filho, sacudindo-o pelos ombros. Meu pai parecia dividido entre o orgulho e a perplexidade. Minha mãe chorava, mas não conseguia decidir-se de tristeza ou de uma admiração chocada. Mas ali, naquele momento, com o vestido de noiva esvoaçando na brisa do mar, eu me senti mais leve do que havia me sentido em anos. Desci do altar com a cabeça erguida. Cada passo era uma declaração. Eu não era a vítima fugindo em lágrimas. Eu era a mulher que escolheu sua própria liberdade. João tentou me seguir, mas seus padrinhos o seguraram. Ouvi sua voz quebrada gritando meu nome, mas não olhei para trás. Rita me encontrou na metade do caminho, lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto. "Você é uma deusa", ela sussurrou, me abraçando forte. "Eu sou livre", respondi. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou como fogo em mato seco. Vídeos amadores da cena no altar viralizaram nas redes sociais. Meu nome virou sinônimo de empoderamento feminino em grupos de WhatsApp, blogs, podcasts. Recebi centenas de mensagens de mulheres que passaram por situações similares, agradecendo por ter tido a coragem que elas não tiveram. João tentou me ligar 87 vezes no primeiro dia. Bloqueei o número. Ele enviou mensagens pelo Instagram, pelo e-mail, até tentou ir ao meu escritório na aldeota. Pedi uma medida restritiva. Ele finalmente entendeu o recado. Soube por terceiros que ele e Lorena terminaram 3 dias depois do não casamento. Aparentemente, quando a empolgação da proibição desapareceu e só restou a humilhação pública, o relacionamento deles implodiu. Ele pediu demissão do escritório de advocacia, ou foi forçado a pedir. Os boatos variavam. Lorena foi transferida para a filial de Recife. Não senti pena, nem um pouco. 2 semanas depois, eu estava sentada em um café no Dragão do Mar com Rita, tomando um cappuccino e observando o movimento de turistas e artistas de rua. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e púrpura que só Fortaleza consegue produzir.
Como você está de verdade? Rita perguntou, estudando meu rosto. Pensei por um longo momento. Estranhamente bem, admiti. Tem horas que ainda dói, não por ele, mas pelo tempo perdido, pelos sinais que eu ignorei, pelas vezes que aceitei menos do que merecia. Mas ela insistiu, conhecendo-me bem o suficiente para saber que havia mais. Mas eu me sinto renascida, completei, sorrindo. Pela primeira vez em anos, eu não estou planejando minha vida em torno de outra pessoa. Não estou ajustando meus sonhos para caber nos dele. Sou só eu. E isso é assustador, mas também é incrivelmente libertador. Rita levantou sua xícara. Um brinde. A Marina que sempre esteve aí só esperando para ressurgir. Bati minha xícara na dela. Naquela noite, sozinha no meu apartamento no Meireles, abri meu armário. O vestido de noiva ainda estava lá, protegido em sua capa. Por um momento, considerei queimá-lo em algum ritual catártico, mas então percebi que seria dar a ele mais poder do que merecia. Em vez disso, doei o vestido para um brechó que revertia fundos para mulheres vítimas de violência doméstica, que ajudasse outra pessoa a recomeçar. Nos meses seguintes, mergulhei no trabalho. Meu escritório de arquitetura ganhou 3 novos projetos importantes. Viajei para São Paulo, Rio, até Salvador, expandindo minha rede. Conheci pessoas novas. Explorei partes de mim que tinham ficado adormecidas durante o relacionamento. E sim, ainda tinha noites difíceis, momentos em que a solidão pesava. Quando via casais felizes na beira-mar e me perguntava se algum dia teria isso de verdade. Mas então me lembrava. Eu já tinha tido nisso, e era uma mentira embrulhada em promessas vazias. Quando eu encontrasse o amor de novo, se encontrasse, seria com alguém que me respeitasse o suficiente para ser honesto. Alguém que me visse como parceira, não como conveniência. Até lá, eu tinha a mim mesma. E descobri que era mais do que suficiente. 6 meses depois do não casamento, recebi uma mensagem de uma desconhecida no Instagram. Era uma mulher de Recife que tinha visto os vídeos do altar. Obrigada por me mostrar que é possível escolher a si mesma. Terminei meu noivado ontem depois de descobrir traições similares. Seu exemplo me deu coragem. Você salvou minha vida. Fechei os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem. Não de tristeza, mas de propósito. Talvez aquele dia no altar não tenha sido sobre destruir João. Talvez tenha sido sobre reconstruir a mim mesma. E no processo, mostrar a outras mulheres que elas também podiam escolher sua própria liberdade. Olhei pela janela do meu apartamento. O mar de Fortaleza brilhava sob a luz da lua, infinito e cheio de possibilidades. Eu também era. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.